Gente, o assunto dessa série se chama Igrejas que Calam Mulheres. Boa parte dessa série será baseada no livro do Iago Martins, Igrejas que Calam Mulheres. Então, se você deseja conhecer um pouco mais, destrinchar o assunto, procura na Amazon, se eu não me engano, está até em promoção esse final de semana, esse livro. Porém, eu preciso dizer que esse livro não define exatamente a visão dessa igreja, tá? O livro se diz complementarista, mas nós somos complementaristas de segunda geração, e isso quer dizer que em alguns detalhes a gente diverge um pouquinho, mas é pouca coisa. O livro, num geral, vai resumir bem o que a gente crê, mas eu também indicaria outras literaturas e eu posso fazer isso depois, mandando o link lá no grupo. Beleza, gente? Como que a gente vai fazer essa nossa saga sobre o assunto igrejas que calam mulheres? A gente vai falar hoje sobre complementarismo e igualitarismo, a diferença dos dois. A gente vai ficar basicamente hoje em dois textos, Gênesis capítulo 1 e Efésios. A gente vai trabalhar esses dois textos até porque a gente tem pouco tempo. A gente precisa ser dinâmico na nossa maneira de abordar o assunto. Na segunda sessão, que é a semana que vem, a Natasha vai falar sobre mulheres na história da igreja. A gente vai falar um pouco sobre a relevância do papel da mulher na história da igreja. A gente vai perceber que a mulher sempre teve uma influência, Deus sempre escolheu vozes femininas para influenciar, para pastorear, para discipular, para fazer missões, para fazer evangelismo, para fazer o que ela foi chamada para fazer. Na terceira sessão, a gente vai falar sobre o papel da mulher na igreja. Na verdade, o papel da mulher no casamento, vai ser a terceira sessão. O papel da mulher no casamento. Então, por exemplo, se você hoje tiver dúvidas sobre o assunto submissão, guarda, segura, porque isso vai ser destrinchado um pouco melhor daqui a 3 semanas. Eu sei que hoje vão surgir várias dúvidas. Pense, poxa, a minha dúvida corresponde com o tema de hoje. Tente pensar dessa maneira, e aí sim você pode perguntar, você pode levantar a mão e tirar sua dúvida sem problema. E por último, a gente vai falar sobre o papel da mulher na igreja. Então, por exemplo, hoje eu fiquei com dúvida. Mulher pode ser pastora? Calma, na última aula a gente vai falar sobre isso. Hoje, a gente só vai falar sobre complementarismo à luz da Bíblia e igualitarismo, o que é. Então, perguntas como mulher pode ser pastora, submissão, ficarão para as próximas aulas. Vocês vão ficar ansiosos? Vão, né? Amém. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis 1, a gente vai usar o texto de Gênesis 1 e 2 como base dessa introdução. A gente vai ler aqui 3 versões de Gênesis 1, 26, para que você entenda, na verdade 4, para que você entenda o que o texto propõe no original. Primeiro a gente vai ler a Almeida Revista Atualizada, a ARA, e você vai perceber as diferenças. Em segundo, a NVI. Então, primeiro a ARA, depois a NVI. Gênesis 1, 26. Você vai perceber como as traduções são importantes. Às vezes, doutrinas são fundamentadas só em cima de uma tradução, o que não é saudável, certo? Olha o que essas duas traduções dizem para a gente em Gênesis 1, 26. Primeiro, a ARA. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa é a versão ARA. Vamos para a NVI? Diz mais ou menos a mesma coisa. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos quem? O homem. Tanto na ARA quanto na NVI. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine ele. Ele quem? Pronome ele aqui se refere ao homem. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Essas duas versões não refletem a intenção do texto hebraico original. Na visão de um complementarista, a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, reflete melhor o que o texto de Gênesis 1 quer dizer. Vamos abrir
Quer dizer, vamos abrir não, que você provavelmente só tem uma versão aí, né? Mas se puder jogar no telão, tá jogando? Ó, agora NAA. Você tem NAA aí, ô Vinícius? Será, Gabriel? Tá. E disse Deus, façamos o ser humano. Olha como muda. É óbvio, você vai imaginar, homem se refere a ser humano. Eu sei que você é uma pessoa que estudou e que entende que o homem, por vezes, se refere à humanidade. Mas você precisa entender que existem pessoas que se enquadram no texto ao pé da letra. Então, muita gente entende o homem como gênero masculino, embora o texto esteja se referindo à raça humana. E você vai entender por que é a raça humana. E Deus disse, façamos o ser humano, não o homem. O ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Vamos para a NTLH, que por vezes é considerada a versão mais taxativa, mais discrepante em algumas partes. Ela aqui é fiel, ela aqui mostra bem o sentido do hebraico. 26. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se rastejam pelo chão. O texto original em hebraico está assim, Nano Adam Shilohim Meyadamut Keselen, que significa o quê? Façamos Adam. Adam aqui se refere à humanidade, não ao nome de Adão. Você vai entender isso também um pouquinho mais para frente. Adam significa humanidade, raça humana. Então o texto está dizendo, façamos a raça humana, os seres humanos, como nós, a nossa imagem, a nossa semelhança. A raça humana se parecerá com a gente. Então é a Trindade se referindo à raça humana, não ao gênero masculino. No hebraico, então, Adam é ser humano. Deu para entender até aqui de boa? Então o pronome ele, no texto, tem a ele domínio. Quem que tem que ter o domínio? O homem, o gênero masculino, tem a ele domínio, se refere a ele, Adam, raça humana. Então Gênesis 1, 26 está dizendo que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Eu sei que para você pode parecer óbvio isso aqui, mas existem pessoas que defendem que apenas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí talvez tu pode pensar, não, mas na ordem da criação o homem foi criado primeiro. Ok, a gente vai destrinchar isso em Gênesis 2. Mas em Gênesis 1, entenda comigo o seguinte, Gênesis 1 faz um apanhado da criação e Gênesis 2 faz um zoom. Ele meio que retrocede e vai dando detalhes. Gênesis 1 está falando do homem e da mulher, raça humana. Até aqui está tudo bem, gente? Uma visão distorcida sobre Gênesis 1, 26 dá vazão principalmente ao hierarquismo, que crê que o homem ele é superior à mulher, que o homem tem a imagem e a semelhança de Deus, que a mulher é um produto secundário da criação. Entende como é perigoso uma visão distorcida de Gênesis 1, 26? A mulher aqui está incluída na declaração de imagem e semelhança. Então, concluindo, eu vou ser bem taxativo, eu vou repetir para que você grave. Gênesis 1, 26 diz que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é um pilar. Todo mundo que discorda disso é hierarquista ou adere à visão do patriarcado, patriarcalismo. Para início de conversa aqui, gente, a fé bíblica já começa a se destacar em relação às religiões culturais da época, as religiões circunvizinhas da época. Por quê, gente? Se você olhar as civilizações antigas, a mulher sempre foi considerada quase que um homem defeituoso da criação. Eu poderia citar várias e várias culturas antigas que entendem que a mulher é o vômito dos deuses. Tem a visão da caixa de Pandora, né?
que a mulher basicamente é responsável por trazer os males do mundo. Então, a fé bíblica aqui já diverge de quase todas as religiões da antiguidade. Quer ver? Vou dar um exemplo. O Código de Hammurabi, que muitos inclusive dizem que o Decálogo, os 10 mandamentos de Moisés, é baseado no Código de Hammurabi, que já existia antes, inclusive, né, dos 10 mandamentos. Isso é uma verdade. É um dos códigos mais antigos, um dos conjuntos. Provavelmente os advogados estudaram isso, né, o Júlio e Cacá? Primeiro, né? Muitos consideram o primeiro. O Código de Hammurabi, datado ali entre 1754 a.C., ele diz que a mulher, um exemplo, se a mulher for pega em adultério, ela merece a morte por apedrejamento. Por isso que dizem que Moisés, né, muitas das leis de Moisés foram baseadas no Código de Hammurabi. Só que se o homem fosse pego em adultério, o que acontecia? Nada. O homem tinha o direito de se servir com quantas mulheres ele quisesse, perante o Código de Hammurabi, tá? Estou dizendo da Bíblia, não. Código de Hammurabi. A visão da caixa de Pandora. A filha de Zeus recebe uma caixa, do qual ela recebe uma direção assim: não abra essa caixa, porque se essa caixa for aberta, todos os problemas que contém nela serão externados à humanidade. E essa caixa é aberta, então todos os males que existiam na caixa contaminam o mundo. É como se fosse a visão do pecado, né? Aquela visão de Eva ter sido responsável, exclusivamente responsável pela implementação do pecado na humanidade. Visão da caixa de Pandora. Galeno e Hipócrates, que foram médicos muito importantes da antiguidade, eles diziam que, em suma, o homem é superior à mulher porque o homem é mais forte. A mulher, ela é sensível e úmida demais. Nada a ver, né? Então, eles diziam, a medicina da época dizia que a substância da mulher era inferior. A substância do homem era muito superior à da mulher. Por que eu estou citando esses exemplos? Porque a fé bíblica aqui já diverge do senso comum da época, do senso cultural da época. Aqui Deus expressa na mulher a sua imagem e semelhança. Isso é uma revolução para a época. Vocês conseguem entender que isso é uma revolução para a época? Num mundo onde a mulher era um produto do caos, um produto de um erro. A mulher era responsável pelo pecado, responsável por todos os males do mundo. A mulher era inferior. Chega uma nova crença, uma nova ideia que diz que a mulher é a imagem e semelhança de Deus, bem como o homem. Quando eu digo chega, né? Eu quero dizer o registro, né? Porque nós cremos que isso aqui antecede toda a história. Isso aqui é o início da história. Mas quando eu falo de registro físico, o conteúdo do Pentateuco ele é posterior a conteúdos como Código de Hammurabi, Gilgamesh, que eram literaturas da época mesopotâmicas, sumerianas, que falavam sobre a história da humanidade. Por exemplo, no Gilgamesh, que deu origem à religião sumeriana, por exemplo, eles creem que Deus, quando cria o mundo, cria Ádapa e Eia. Ádapa, parecido com Adão. Eia, parece com Eva. E que eles estavam no jantar dos deuses, tinham deuses do mal, deuses do bem, e o deus inferior deu um copo d'água para Eia. Eia bebe o copo d'água, e depois de beber a água, ela contamina o mundo com o pecado. Olha a visão parecida, né? A gente entende que culturalmente isso aqui é como se fosse um telefone sem fio, né? Você vai perceber que as histórias antigas, as religiões antigas, elas têm meio que um senso comum na maneira de ditar a história, a origem de todas as coisas. Então você vai sempre perceber um casal, um Deus que é maior e outro inferior, o Deus inferior contaminando o casal. Isso é comum, isso é um telefone sem fio. Isso quer dizer que existe uma história original que diz que a origem é a partir de um casal. Mas isso é um assunto para outro momento. Até aqui está tudo bem, gente? Querem fazer alguma pergunta até aqui? Todo mundo entendeu a dinâmica de Gênesis 1:26? Sim, gente?
Beleza. Deus dá uma ordem, então, ao homem e à mulher. Qual é a ordem? Vamos ler lá. Então, essa ordem não é a ele, homem, é a ele, raça humana. Ele, ser humano. Tem a ele o quê? Domínio. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para o casal aqui? Para Adão e Eva, tá, gente? Não é para o homem. Domine, crie cultura, apacente, tenha criatividade. Em algumas culturas, a mulher, ela sequer tem participação na vida pública. Aqui Deus está claramente dizendo que ambos devem dominar, ambos devem criar, ambos devem pastorear. No mundo onde a mulher sequer tinha participação na vida pública, a fé bíblica é uma revolução. Então essa ideia de que a mulher, não, na Bíblia é claro isso aí, né? A mulher, ela é recatada do lar apenas, ela pode ser, se ela optar por ser. Mas essa ideia de que a mulher está sempre reclusa à vida doméstica, é uma visão falsa biblicamente, não tem isso na Bíblia. Na origem, a mulher deveria exercer domínio, pastoreio, cultura, criar, formar, tudo isso. Deus também dá uma ordem para a mulher. A ordem de quê? De multiplicar. Geralmente a gente associa isso só à mulher, porque a mulher pode gerar. Mas essa ordem foi dada a quem? A Adão, ser humano. Então a ordem de multiplicar não é só da mulher, porque a mulher consegue multiplicar sozinha. A ordem de multiplicar, então, é para quem? Homem e mulher. Bem como a ordem de dominar, criar, pastorear e assim por diante. Então, a ordem de multiplicar, de procriar, de criar filhos, Deus deu ao homem a missão de ser pai também, né? A maternidade, às vezes, a gente considera como algo... não, a mulher tem um dom diferente de cuidar de filhos. A ordem bíblica é que homem e mulher pastoreiem seus filhos. Então, não existe nenhum grau de inferioridade ou subordinação até aqui. Até aqui, não. Aqui é o fim do que a gente chama de hierarquismo. Então, o hierarquismo é antibíblico, que crê que a mulher é inferior ao homem. Quando o homem olha para a sua mulher aqui, quando Adão olha para Eva, ele vê alguém igualmente importante, igualmente essencial. Ele não está olhando para alguém que é inferior a ele. Ele está olhando para alguém que deveria fazer a mesma coisa que ele. Ela veio para complementar a sua missão. E por que é complemento? O homem estava ali antes. Ela veio para completar. O movimento feminista quer que acreditemos que os homens são mais opressores, que os homens são piores, que os homens são mais pecadores. Aí vem o movimento patriarcal moderno e diz o contrário. Não. Existe um poder operacional demoníaco na mulher que é maior que o do homem. Por quê? Porque foi Eva que pecou. Aí vem movimentos como Red Pill, que dizem mulheres são mais atraídas por homens dominantes, que é quase o feminismo reverso, né? É o feminismo ao contrário. Então a gente está nessa luta de feminismo, de Red Pill, de patriarcado, e a gente não está conseguindo captar que Deus, quando cria o homem e a mulher, ele não cria ambos para serem rivais, mas para se completarem. Frases como lugar de mulher na cozinha, mulher não dirige. Frases como mulher é mais suscetível ao diabo. Ganhou coro com um monte de gente. Um monte de gente começou a dizer, não, a mulher é mais suscetível à operação demoníaca porque Eva pecou, Eva cedeu. São frases antibíblicas. A frase de Hillel, que era um dos rabinos mais famosos da época de Jesus, ele dizia assim, vou dar para vocês uma frase dele. Hillel dizia assim, o homem pode repudiar a sua mulher se ela não cumprir com seus afazeres domésticos. O homem tem total direito a repudiar, a pedir carta de divórcio à sua esposa,
se ela não cumprir os requisitos básicos de uma mulher dentro da casa. Segundo ele, né? Quais eram os requisitos básicos de Hillel? Aí ele diz assim nos subtópicos, né? Cozinhar mal. É sério, gente. Por que é importante você entender essa frase de Hillel? Porque quando Paulo escreve aos Efésios, o rabino mais importante da época era Gamaliel e Hillel, 2 rabinos muito importantes. E eles ditavam o ritmo da vida matrimonial judaica. Hillel, diferente de Gamaliel, que foi o rabino de Paulo, ele dizia que a carta de divórcio era por qualquer motivo. A mulher queimou arroz, divórcio. Não está limpando a casa? Divórcio. Então olha como essa visão, até mesmo dentro do judaísmo, se difundiu. Essa visão patriarcal e hierarquista. E você vai perceber que lá em Efésios, o apóstolo Paulo ele iguala a relação. A gente vai chegar lá. Estou quase dando spoiler de Efésios, mas guarda. Um outro exemplo. Hillel também dizia que a traição do homem pode ser perdoada e tolerada, mas a traição da esposa é imperdoável. Vocês veem alguma semelhança com os dias de hoje? Por que o homem pode ser perdoado em suas traições e quando o assunto é mulher, não tolero? Minha mulher se me trair, divórcio. E por que culturalmente falando, o inverso não acontece, né? Faz sentido para vocês? Então, Gênesis 1:26 acaba com a teologia do hierarquismo ou do patriarcalismo, que crê que a mulher é inferior ao homem. A gente vê em Gênesis 1:26 que a mulher é tão importante, é igual em todos os sentidos ao homem, inclusive naquilo que Deus designou a ela. Deus designou a raça humana pastorear, a raça humana cuidar, criar cultura e assim por diante. É o que está em Gênesis 1:26, gente. Brigar contra mim é brigar contra o texto de Gênesis 1:26. Você leu isso aí? Que Deus deu a ele o domínio, ele quem? Raça humana, de dominar, criar, pastorear e assim por diante. Você leu? Eu te forcei a pensar assim? Você leu. Beleza, tudo bem. Só que tem um detalhe. Gênesis 1:26 é um apanhado. É como se fosse um resumo básico daquilo que Deus fez no ato criacional. Gênesis 2 vai começar a detalhar, vai começar a destrinchar. Então vamos lá. Gênesis 2. Vamos dar um zoom na criação. Você já entendeu então que o hierarquismo não é bíblico, porque o homem e a mulher são iguais em importância, em essência. Agora, em que o homem e a mulher se complementam? Por que nós somos complementaristas? A gente vai entender isso agora. Gênesis 2, 15 ao 18. Oi? Eu vou ler a Ara. Pode ser a Ara. Olha como é interessante a questão da tradução, gente. Em outra ocasião aqui, a Ara não trouxe a melhor versão do texto. A Ara disse: Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, tenha ele domínio, como se fosse uma referência ao sexo masculino, ao gênero masculino. Então, no caso de Gênesis 1:26, a Ara não trouxe a melhor tradução. Já no caso de Gênesis 2:15, a Ara traz a melhor tradução, que é: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O homem aqui agora é o quê? É raça humana ou é homem Adão? Perfeito. Então vamos lá. Gênesis 1:26 foi um apanhado geral. Agora ele está destrinchando. Tomou, pois, Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus:
Olha como é uma referência ao homem. Não é bom que aqui não é mais o Adam. Aqui não é raça humana, é o homem Adão. Certo? Não é o homem raça, é o homem Adão. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos destrinchar esses dois termos, auxiliadora e idônea? O termo auxiliadora, por vezes, gera a impressão de alguém que está dando assistência, né? Por exemplo, no Brasil, o termo auxiliar, no que diz respeito a trabalho, CLT, função numa empresa, remete à ideia de que é alguém que está abaixo do chefe, ou é alguém que está abaixo de alguém mais importante, né? Auxiliar de escritório. O que isso significa? É um cara que vai ajudar o chefe do escritório. É ou não é? Então, por vezes, a gente tem um problema sério com o termo auxílio aqui. A auxiliadora nos remete um assistente ou uma assistente que não é tão importante quanto o chefe. Não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre a auxiliadora? A palavra auxiliadora vem do hebraico ezer. Ezer significa ajudador ou auxiliador. Se a mulher é ezer do homem, ou seja, ajudadora do homem, e isso significa que a mulher é inferior, Deus também é considerado inferior ao homem, porque, por vezes, o termo ezer se refere à atuação de Deus com o seu povo. Então, o termo ajudador ou auxiliador também se refere ao próprio Deus. Ele é usado 21 vezes no Antigo Testamento e nunca é como subordinação. Então, entender a auxiliadora como subordinada é cometer um erro grave contra a exegese de Gênesis 2 e de todo o Antigo Testamento. São 21 referências. A gente vai abrir algumas. Salmo 33, abre aí, por favor. Salmo de número 33, verso 20. Olha aí o termo ezer aparecendo. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso ezer e a nossa proteção. Ora, se ezer, referente a Eva, é alguém subordinada, significa então que Deus é o nosso subordinado? Faz sentido? Óbvio que não. Ezer, auxiliador, está dizendo que Deus está cooperando com o seu povo. Vamos abrir outro texto, Salmo 70, verso 5. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu ezer. O salmista está dizendo que Deus é inferior a ele, subordinado a ele. Tu és o meu ezer e o meu libertador. O salmista está dizendo que Deus é o seu auxílio. Ezer em hebraico. Esse mesmo ezer é usado em referência à mulher, a Eva. Eva é ezer de Adão, assim como Deus é ezer do seu povo. Show? Até aqui está de boa? Querem fazer alguma pergunta sobre o termo auxiliadora? Deu para entender o que é auxílio? Dar suporte, completar, ajudar, auxiliar, mas isso não te põe como menor. Então, você, mulher, que foi chamada a ser auxiliadora do seu marido, você não foi chamada para ajudar o seu marido naquilo que ele está fazendo. O que importa é o que ele faz. Eu sou só uma ajudadora. Então, o que importa é o que ele prega, é como ele impõe a missão da casa, é como ele impõe as finanças. Eu só ajudo. Isso é bíblico? Deus só ajuda o que a gente faz? Então, não faz sentido, certo? É complemento. Igual em importância. O segundo termo que a gente vai estudar agora é o termo idônea. A auxiliadora a gente já viu, o termo idônea é kinegdo. Kinegdo é alguém que complete. Então ele diz, uma auxiliadora que o complete, kinegdo, que seja igual.
Então, olha que louco, a gente usa um texto para dizer que a mulher é inferior, sendo que o texto está dizendo que a mulher é igual. Olha o nível de interpretação que a gente tem da Bíblia. A gente usa o único, talvez um dos únicos textos de Gênesis que diz que a mulher é semelhante a nós para dizer que ela é inferior, auxiliadora, idônea. Então, ela auxilia o que eu estou fazendo. O que importa é a minha missão. A gente até usa aquele termo submissão, estar debaixo de uma missão. Pare de usar isso, por favor. Submissão não é isso. Aliás, não é que não é isso. Quando você explica que a mulher submissa é quando a mulher está debaixo da missão do homem, você está anulando a opinião dessa mulher, a vocação dessa mulher, as competências dessa mulher. Você está dizendo que o que importa é só a missão do homem e ela só precisa estar debaixo. Então, um exemplo. A missão do homem é ser um pastor. Calhou de, na minha casa, a minha esposa também ser chamada ao pastoreio comigo. Mas pode acontecer de, em uma outra casa, o pastor ser chamado ao pastoreio e a mulher não ter nada de pastora. Aí olha como a gente impõe um peso desnecessário. Nenhuma esposa de médico precisa ser médica. Quando você vai fazer uma consulta médica, você conhece um médico, você se desenvolve com ele, beleza, ele não está disponível, tu vai procurar a esposa do médico? Não tem sentido. Você tem lá um cardiologista da tua família, aí o cardiologista atende você, homem. Aí você tem a sua esposa e fala assim, acho que a minha esposa de repente podia conversar com a esposa do meu cardiologista para ver o coração dela. Como assim? Não tem sentido nenhum, é ele que é médico. Então, olha como as coisas são complicadas. Usando errado o termo submissão, a gente pode obrigar uma mulher que foi chamada para ser, sei lá, cara, juíza, um exemplo. E o homem é pastor. E ela anular sua competência jurídica para ser submissa ao que o homem foi chamado a ser. É isso que a Bíblia está dizendo? Não é isso. Deus não está anulando a mulher para ela fazer alguma coisa com o homem. Não é isso que a Bíblia diz sobre submissão. Submissão não é isso. Não é estar sobre a missão do homem. É estar sobre a missão de Deus, juntos. Então, quando você for falar assim, não, eu me submeto ao homem porque eu estou debaixo da missão dele. Diga assim, eu me submeto ao homem porque eu estou debaixo da missão de Deus. Porque a submissão é bíblica. E a gente vai falar na aula de submissão de casamento, isso, né? Então, deu para entender que a auxiliadora compete a auxílio no sentido de igualdade, de complemento, e kinegdo, semelhança. Até aqui está de boa? Posso continuar? Então, até aqui a gente percebeu o quê, gente? Que o patriarcalismo está errado, que o hierarquismo está errado, que diz que a mulher é inferior, que diz que o homem é superior. Até aqui a gente não estudou nada sobre papéis, só sobre importância. Então, biblicamente, em importância, os homens e as mulheres são iguais. Nesse sentido, somos igualitaristas. Deu para pegar? Então, se alguém perguntar assim, tua visão é igualitarista ou complementarista? Tu vai falar assim, depende. Porque em relação à igualdade de importância, eu creio no igualitarismo. Nós somos iguais perante Deus. A imagem e semelhança de Deus. Ambos chamados a dominar, exercer cultura e assim por diante. Mas em relação a papéis, somos complementares. Agora a gente vai tentar destrinchar um pouco mais sobre os papéis. O papel de Adão e o papel de Eva. Embora isso também seja algo para aula de casamento, né? A gente não vai entrar nesse assunto agora. A gente vai falar mais sobre complementarismo. Vamos tentar destrinchar um pouco melhor agora os papéis. Embora haja igualdade de importância, a gente começa a perceber em Gênesis 2 uma diferença de funcionalidade. A gente começa a perceber que Deus pede coisas a Adão que ele não pediu para Eva, e vice-versa. Isso é claro no texto. Por exemplo, ele fala, Adão, ele repete, né? Lembra? Gênesis 1 apanhado, Gênesis 2, 1. Em Gênesis 2 ele repete, Adão, cuide, faça cultura, e a única negativa é, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Aí ele diz, farei para você uma... Tenta conectar, gente. Ó, Deus acabou de dizer para ele cuidar, cultivar e guardar. Depois ele diz, da árvore do conhecimento, não coma, do bem e do mal. Em seguida ele diz assim, não é bom que você esteja só. Existe uma lógica para isso. Então, a mulher, quando é criada, ela vem para ajudar o quê? O que Adão estava fazendo aqui em Gênesis 2, gente? Ele estava cuidando, fazendo cultura, assim por diante. Mas tem uma negativa no texto. Qual é a negativa? Não faça o quê? Não coma da árvore. Então, em seguida, quando Deus diz que cria a mulher, que não é bom que ele fique sozinho, significa que a criação da mulher é para ajudá-lo a não pecar também. Aqui a gente já começa a perceber uma pequena diferença de papéis. A gente vê Deus repetindo que Adão deve cuidar, guardar, e diz que não é bom que ele esteja sozinho. E aí ele diz assim, eu vou fazer para você uma ajudadora. Para quê? Porque ele acabou de pedir, para não pecar, para cuidar, para guardar e para cultivar. A mulher foi criada para fazer o que Adão fazia e ajudá-lo a não pecar. Aqui a gente começa a perceber uma certa funcionalidade. Vamos para o verso 20 de Gênesis 2. A gente leu do 15 ao 18, agora a gente vai ler do 20 ao 23. Vamos perceber as funcionalidades agora. Antes da gente ler, Deus tinha dito que não era bom que o homem estivesse só. Até esse presente momento, tudo que Deus tinha feito era bom. A Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. Deus criou e disse, isso é bom. Tudo que Deus tinha feito era bom. A única negativa aqui de Gênesis é, não é bom que o homem esteja só. Agora a gente vai ler o 20 ao 23. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até a ele. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos. A primeira poesia da Bíblia, ó. Olha que poesia bonita. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, de carne da minha carne. Será chamada de varoa, porque do varão, aqui é um trocadilho no hebraico. Será chamada de varoa, porque do varão foi tirada. Tudo era bom, até que algo ruim aconteceu. Não é bom que o homem fique só. Perceba só a linha da poesia. Deus está dizendo que tudo era bom, aí ele fala assim, não é bom isso. E aí Deus adormece Adão, tira dele uma costela. Uma costela é inferior a Adão? Sim ou não? Sim. Uma costela, óbvio, que é inferior a Adão, certo? Só que olha a poesia. Deus tira a costela de Adão, logo Adão tem uma falta. Mas no retorno, ele não retorna com uma costela, que é inferior a Adão. Ele encontra alguém maior que a costela dele e igual a ele. Eva. O Agostinho de Hipona disse algo muito interessante. Ele disse assim, a mulher, é bem um jargão isso, né? Talvez você já tenha ouvido falar. A mulher não foi tirada do pé para não se sentir inferior ou pisada, não foi tirada da cabeça para que não haja uma competição com o homem, mas foi tirada do lado para que seja semelhante, para que ande junto, para que ande lado a lado. Até aqui a gente viu as igualdades. Agora a gente vai começar a ver as diferenças. Aqui começam a aparecer as diferenças. Adão foi criado de onde? Do barro. A mulher foi criada da costela. Adão recebe a sua mulher da parte de Deus. Eva, quando abre os olhos, a primeira pessoa que ela vê é Adão. Olha as diferenças.
Adão deixa pai e mãe para se juntar à sua mulher. O texto não diz, mulher, saia da tua casa. O texto se refere ao homem. Adão, sai da tua casa. Se junte à tua mulher. Anatomicamente, Adão tem um pênis. Um órgão externo, praticamente. Bizarro. A mulher, uma vagina. Adão não tem seios. Mulher tem seios. Eva não tem barba. Gênesis capítulo 1 descreve as igualdades. A mulher é igual em importância, é igual em vocação, imagem e semelhança de Deus. Aí Gênesis 2 já começa a mostrar as diferenças. A mulher tem seios, o homem tem pênis, o homem é mais forte, a mulher é mais sensível. E a gente percebe aqui uma certa autoridade e liderança que Deus dá ao homem. Isso é claro no texto de Gênesis 2. Se em contrapartida Gênesis 1 está mostrando as igualdades, Gênesis 2, Deus está tendo um tete-a-tete com Adão. Ele traz a mulher a Adão. Adão dá o nome aos animais, antes de todo esse relato. O texto diz que ele já estava dando nome. Adão, ele precisa sair de casa para se juntar. É Adão que sofre, é Adão que morre, é Adão que dorme, é Adão que sente falta, é Adão que recebe a primeira negativa, não é bom. Então olha só a diferença, a gente percebe uma diferença aqui. E quando a Bíblia diz que... e o texto diz que eles se tornam uma só carne, né, também. E o que é se tornar uma só carne, gente? É literal. A gente fica tentando mistificar esse negócio de uma só carne. Uma só carne era o que acontecia anatomicamente na relação sexual. Você olha os dois e parece um. Um está no outro, um está entrando no outro. Isso é ser uma só carne. De dois, ele fez um. Porque a relação sexual é o homem entrando na mulher e sendo um só. Uma só pele. Paulo diz aos Coríntios, você percebe que uma só carne é só uma referência à relação sexual, não é nada de elo de alma, essas bobeirinhas, assim, não, tu já se juntou com uma só carne com 20 pessoas, então tu tem um elo de alma com 20 pessoas, é óbvio que é pecado, né? É repudiável, Deus detesta isso. Mas o termo uma só carne não significa que você é um só com 20 pessoas, vai que você é você está aqui hoje, se converteu, mas você teve uma vida lá fora, você teve relação com um monte de mulher, ou de homem, né, se você é mulher. Poxa, será que eu sou uma só carne com esse monte de gente? Eu preciso preciso desatar, sei lá o que o pessoal chama aí, né? Quebrar, libertação, ligamento de alma, isso aí. Ligamento de almas. Desligamento, porque tem um ligamento, né? Quando fez, desligamento. Gente, é simples. O que Deus está dizendo aqui é que eles se tornam um só na ação sexual. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá em Corinto, ele vai dizer assim, vocês estão tornando Cristo uma só carne com a prostituta. Ora, Cristo está com... a gente precisa fazer um desligamento de alma com a igreja de Corinto? O que Paulo está dizendo aqui? Vocês precisam parar de coabitar com as prostitutas. Vocês não são crentes. Vocês se dizem cristãos e estão transando. Vocês são pilantras, vocês são vagabundos. A igreja de Corinto não vale nada. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão se deitando com as prostitutas, fazendo com que Cristo se torne uma só carne com prostitutas. Isso não condiz. É só isso, uma só carne é a relação sexual. Repito, se Gênesis 1 destrói o hierarquismo, Gênesis 2 destrói o igualitarismo. Desculpa, gente. O igualitarismo não é bíblico. E o que é o igualitarismo? Dizer que o propósito de Deus é unissex. Assim, nem precisa ser muito inteligente. Olha e você percebe diferenças. Se o homem tem um pênis, a mulher uma vagina. A mulher tem seios, cabelo grande, o homem tem barba. São diferentes no seu aspecto físico, que dirá no seu aspecto vocacional. Isso é simples, gente. Isso não é diminuir nenhuma parte. Dizer que nós somos diferentes em funções, dizer que nós somos diferentes em papéis, não é nos diminuir.
De jeito nenhum. Nisso a Bíblia não é igualitarista. Deus não tem um propósito unissex. E a gente percebe o desdobramento disso depois do pecado. Depois do pecado, Deus coloca sentenças diferentes, sofrimentos diferentes, funções diferentes. O igualitarismo diz que homens e mulheres são iguais em importância e em papéis. O complementarismo diz que nós só somos iguais em importância, diferentes em papéis. Então nós não somos igualitaristas, nós somos complementaristas. O papel do homem complementa o papel da mulher e o papel da mulher complementa o papel do homem. Ninguém menor, ninguém inferior, ninguém superior. Todos iguais em importância. Então, por exemplo, o igualitarismo diz que a mulher pode sim desenvolver papéis que biblicamente são cunhados como papel masculino, liderar sua família. Óbvio, a mulher pode liderar sua família. Mulher pode pastorear sua família. Nesse sentido, a gente fere o princípio de Gênesis 2. Porque ao homem foi dada a responsabilidade de pastorear a sua casa, de pastorear Eva e assim por diante. A gente vai discorrer um pouco mais. Por exemplo, a principal ideia do igualitarismo é dizer que a mulher não tem um papel exclusivo, nem o homem. São iguais em importância. Adão dá nome aos animais. Eva não. Adão recebe Eva. Adão é criado primeiro. Eva é criada a partir dele. Percebemos diferenças. E por que isso tudo nos incomoda? Porque a nossa visão de autoridade é distorcida pelo pecado. Para a gente dizer que o homem é a autoridade do lar é doloroso demais. Para a mulher hoje, mais do que nunca, dizer que o homem tem a autoridade da casa é doloroso demais. Por que é doloroso, gente? Porque a gente compara a autoridade com tudo, menos com o que é autoridade, que é a figura de Jesus. Você consegue perceber em Jesus um chefe? Você consegue imaginar Jesus te traindo? Você consegue imaginar Jesus sentado no sofá vendo Netflix e dando comandos a você? Quando você olha para a autoridade de Jesus, o que você vê? Alguém que está prestes a morrer, alguém que está prestes a servir, alguém que está prestes a amar, independente de se vai doer ou não. Então, nesse sentido, o papel do homem vai sendo diferente do da mulher. Ao homem foi dada a autoridade do lar. Opa, então que bênção. Mulher, faz o prato aí para mim agora. Mulher, faz a massagem aqui no meu pé. A autoridade é semelhante a Cristo. E o que Cristo fez com a sua autoridade? Efésios, capítulo, não precisa abrir agora, mas Efésios capítulo 5 vai dizer. Cristo morre, Cristo ama. Então a maior visão de autoridade no lar do homem é alguém que está prestes a servir. O homem que está pedindo, o homem que está chefiando a casa, ele é tudo menos autoridade. Ele se transformou num chefe. E aí é difícil para a mulher se submeter a um homem assim. Aliás, é impossível. Eu entendo vocês, mulheres. É difícil se submeter a um homem que não é como Cristo. A submissão é um problema para você, mulher, porque o seu homem não é como Cristo. É difícil mesmo, mas é difícil para nós também. Entenda que é difícil para nós também. Se a vocês foi dada a responsabilidade de submissão, a nós foi dada a responsabilidade de morrer todos os dias. Então, por que o complementarismo é a visão bíblica? Porque a autoridade do homem, ela é saudável quando o homem está morrendo, quando o homem está servindo. Esses dias, lendo um livro chamado Família em Tormenta, o autor disse que Deus pediu para ele um exemplo de ser o cabeça em casa, porque ele não estava sendo. E ele falou: Senhor, o que eu posso fazer para ser o cabeça do lar, não sei o que e tudo mais. Aí Deus falou para ele assim: qual é o sonho da tua esposa? O sonho dela era fazer medicina. E aí Deus falou para ele assim: então pague todo o curso dela, pague a faculdade dela de medicina. É a melhor maneira de ser o cabeça hoje. Ou seja, em outras palavras, o que Deus está pedindo para esse homem? Morra, doe, se esforce, seja melhor.
Nesse sentido, há uma diferença de papéis. Não é o patrão, é o servo. Não é o que pede, é o que oferece. É o que sacrifica. Certo? Vocês conseguem perceber uma diferença de papéis a partir de Gênesis 2? Vamos continuar. Olha a outra diferença. Os hierarquistas dizem que o pecado entrou na humanidade porque Adão estava ausente. Eva estava sozinha com a serpente, e Eva foi sendo ludibriada, foi sendo enganada. Eva foi chamada a exercer autoridade aos animais. Lembram? Gênesis 1? E aí quem está exercendo autoridade sobre ela? Um animal. Isso aqui está tudo antes do pecado, gente. Eva foi chamada para exercer sua autoridade diante dos animais. E aí a gente percebe um relato onde um animal está exercendo autoridade sobre Eva. Então, antes do pecado, os papéis já estão começando a se inverter. Eva está dando ouvidos a quem não deveria dar. Mas aqui tem um problema. Adão também foi chamado a não pecar. Adão foi chamado a cuidar, cultivar e pastorear. Ele não pastoreia sua esposa. E, gente, a inferência do texto é: Adão estava presente quando Eva come o fruto. Essa ideia de que Eva foi na surdina, de chavadinho comer, biblicamente se entende que Adão estava presenciando. E ele estava aí inerte, ele não estava guardando, ele não estava pastoreando. Então os dois papéis aqui foram quebrados. Adão deveria pastorear e guardar Eva de não pecar. Eva foi chamada a dominar os animais, estava sendo dominada por um. Então o problema não é de Eva apenas, o problema é da raça, de Adão, ser humano. Gênesis 3:8, vamos ler. Estou acabando, gente. Gênesis 3:8-19, a gente vai ler bastante agora. Vê se você encontra aí alguma semelhança com o teu casamento. Gênesis 3:8-19. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Nesse sentido, o homem para você é Adão ou homem Adão? Adão. Aqui ele não falou com a raça. De novo, ó. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, que soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher, olha aí, homem e mulher se esconderam. Aqui é homem e mulher, gênero masculino e feminino, se esconderam da presença de Deus. E aí Deus está lá, no jardim, e ele chama quem? A raça? Ele chama Adão. Adão, onde você está? E respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Quem responde? A raça humana? Adão. Olha a singularidade. Aqui não é mais os dois, não é mais a raça, é o próprio Adão. Ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? A ordem foi dada a Adão ou a Eva? Adão, não raça humana. Então quem deveria zelar e guardar aqui? Adão. Deus não pediu para Eva guardar e zelar isso. Deus pediu para que Adão guardasse e zelasse. Embora houvesse um comando geral de que a mulher também deveria guardar e zelar. Mas Deus foi direto a Adão, mostrando uma pessoalidade, uma responsabilidade dele com Adão. Onde eu parei, gente? 12. Então o homem disse: a mulher, aqui fica mais claro ainda que não é raça, né? Porque Adão está falando para Eva. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é mantida entre todos os animais domésticos. Maldita. Entre todos os animais. Imagina se fosse mantida, né? Imagina uma cobra na tua casa. Entre todos os animais
domésticos e entre todos os selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse, olha aí as diferenças, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido. Então, olha só, gente. E ele o governará. Aqui não é uma boa tradução. O Iago Martins diz isso no livro, no livro Igrejas que Calam Mulheres. Quando o texto diz assim, aumentarei em muito sofrimento da gravidez, com dor você dará à luz aos filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. O termo governará, segundo Iago, no livro, é um termo mal colocado aqui, porque governar era uma responsabilidade do homem. O termo certo é dominará. Aqui na minha tradução está governará. Em algumas traduções está dominará. Então o melhor cenário aqui é que a consequência do pecado para a mulher é dores de parto aumentadas. A mulher já sentia dor, mas isso foi multiplicado, certo? E o seu marido a dominará. Então, dominar a esposa é consequência do pecado. Deus chamou o homem para governar o seu lar, não dominar a sua esposa. Existe uma grande diferença aqui. E Adão disse, por ter dado ouvidos à sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá dela sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó e ao pó voltará. Isso representa muitos casamentos, né? Quando a gente peca, a gente nunca assume a culpa do pecado. A culpa do pecado é sempre do cônjuge. É sempre do outro. Nesse sentido, a gente começou a ser rival em casa. Homem e mulher se tornaram rivais, não mais complementares. Então, o complementarismo é o resgate daquilo que estava acontecendo antes de Gênesis 3. Um lugar onde homem e mulher serviam um ao outro em igual importância, diferença de papéis, e não havia domínio, não havia abuso de autoridade, nem falta de submissão. Sim, perfeito. Então entendam, gente, não é uma questão de culpar um e desculpar o outro. Deus, quando pesa em Adão, ele não está dizendo que Adão pecou mais. Deus só está cobrando a responsabilidade que ele deu para Adão. Tá bom? Porque tem gente que também usa assim, não, mas Deus está se referindo a Adão apenas, por causa do pecado, então significa que Adão pecou mais. Não é que Adão pecou mais, é que o papel de Adão, a responsabilidade de Adão era guardar e pastorear. Da mulher não? Também. Era de guardar e pastorear. Mas a autoridade disso era do homem. A liderança disso era do homem. Vamos só ler o Efésios 5, 25 a 27. A gente já leu o texto todo, mas vamos ler só do 25 ao 27 de Efésios 5. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quem apresenta a igreja sem defeito é quem? Cristo, certo? E Paulo está usando esse mesmo exemplo para dizer que o homem tem que apresentar a sua mulher como? Está aí, ó. O que o homem faz com a sua mulher aqui, gente? Santifique, primeiro ele ama, né? Mas depois santifique, purificação por meio da lavagem da água da palavra. Preste atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é como se fosse a repetição de Gênesis,
Deus cobra Adão dele não pastorear Eva, certo? Por que Paulo está dizendo aos maridos para serem como Cristo? Porque Paulo sabe da diferença de papéis. Olha o complementarismo mais uma vez. Assim como Cristo precisa apresentar a igreja limpa, o homem precisa apresentar a sua esposa limpa, isso significa que existe uma diferença de papéis, existe uma diferença de função. Por que é o homem que tem que apresentar a mulher limpa? Porque Adão falhou em tentar fazer isso. E Cristo conseguiu fazer isso com a sua igreja. E aí Paulo pega essas duas questões e diz: marido, a tua função é fazer para com tua esposa o que Cristo fez com a igreja. Apresente-a. Aqui a gente quebra a visão igualitarista. Porque se é a mulher que tem que pastorear o lar, se é a mulher que tem que liderar o lar, o texto deveria se referir à mulher. Mulher, apresente Adão. Se é os dois, o texto deveria dizer: homem e mulher, apresentem-se santificados. Mas Efésios, capítulo 5, Paulo está se referindo diretamente ao homem. Homem, apresente a tua mulher purificada. Isso significa que há uma diferença de papel. Aí tem gente que vai dizer assim: ah, não, Paulo está dizendo isso aí por causa de uma questão cultural. Paulo está só respeitando a cultura dos coríntios, onde a mulher não tinha voz, onde a mulher era mais promíscua e tudo mais. Vamos ver se é isso mesmo? Esse mandamento de Paulo, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, isso aqui é uma revolução para a época, para a visão grega, romana e judaica da época. Porque a mulher, ela era vista sim, numa cultura extremamente machista, ela era vista sim como um objeto. A mulher só tinha 3 destinos nessa época: prostituição, ser esposa de alguém e a mendigância. A mulher não tinha outro futuro, nesse contexto específico. Então a mulher sim era objetificada. Hilel dizia que se queimasse o arroz pode mandar embora. Havia uma cultura que objetificava a mulher demais. A mulher era invisível, a mulher era descartável nessa época. E aí, nessa cultura, o que o apóstolo Paulo faz em Efésios 5? Ele diz assim: maridos, o comum era maridos, abandonem suas mulheres. Maridos, respeitem suas mulheres. Olha só, gente, a ordem de amar era da mulher. O marido não precisava cumprir em amor, não precisava obedecer em amor à sua esposa. Ele deveria ser o chefe, ser o tal do sacerdote, né? É outra palavra que a gente acabou referenciando ao homem, que não é bíblico. O homem e a mulher foram chamados para serem sacerdotes. Porque o que é ser sacerdote? É ser um intermediador entre Deus e o seu lar. Nesse sentido, quando a gente diz que o homem é o sacerdote da casa, parece que a mulher não tem funções espirituais no lar. Que a mulher não pode ouvir Deus, que a mulher não pode pastorear seus filhos, pastorear o marido. O pastoreio é complementar. A autoridade é do homem, a liderança é do homem, mas o pastoreio é complementar. Por exemplo, você olha a igreja reformada e você vê, qual é o líder da igreja? O pastor Tiago é o líder da igreja. Mas a Natasha, ela pastoreia também? Pastoreia. Ela faz o quê? Ela faz a mesma coisa que Tiago. Mas peraí, mas não é Tiago que é o líder? Entenderam? A casa funciona nesse sentido. Tem um líder que Deus vai, ele vai cobrar, porque ele deu a missão, mas isso não significa que a mulher ela fica inerte na casa, doméstica. Ela faz o que tem que ser feito, o que o homem está fazendo. A autoridade do homem. Ou seja, quem responde é ele. Então não é que a mulher não pode, é que o homem responde. É só essa a diferença. A mulher pode e deve exercer pastoreio, liderança, devocional. A mulher pode iniciar movimentos de oração em casa. A mulher deve iniciar cultos domésticos. Mas se você olha para a tua casa e vê que só a mulher está fazendo isso, quem mais faz isso é a mulher do que o homem, aí está descambiando. Aí está manqueta. Quem deve liderar? O homem. Significa que o homem tem que puxar mais. O homem tem que incentivar mais. O homem santifica a sua casa. A mulher não? A mulher sim. Só que a liderança disso é do homem. Eu estava falando de Efésios 5, né? Olha que louco, gente. Numa cultura de descarte, agora, Paulo está dizendo para o homem amar a esposa. Para nós isso aqui é fácil, gente, de entender. Pô, é óbvio, amor é o mínimo que a gente pode dar num casamento. Para essa época, não. Para essa época aqui, o homem não amava a mulher.
A reprodução, gente. Extremamente machista essa época. Quando Paulo diz ao homem para ele amar a esposa, ele está gerando uma revolução aqui. E aí ele pede, ele se refere à mulher. Esse texto aqui é usado demais pelas feministas para dizerem que a mulher tem menos importância que o homem. Só que vamos ver de maneira fria no texto. Paulo dedica 3 versos para dizer o que a mulher tem que ser para o homem. 3. Para o homem, ele se dedica em 9 versos. Dentre os quais, um deles é: morra pela tua esposa. A gente entende que o igualitarismo, que tenta justificar a ideia de que ambos são iguais, peca porque distorce as funções. Diz que o propósito de Deus é unissex. A mulher foi chamada para liderar o lar também. Aqui a gente vê um problema, biblicamente. Mas a cultura também patriarcal diz que apenas o homem deve liderar e fazer, a mulher não faz nada. Por isso nós cremos na visão complementarista de segunda geração. Existe igualdade de valor, diferença de papéis. Nesses papéis, existem papéis exclusivos que a mulher deve fazer e o homem também deve fazer, mas que no sentido de liderança e pastoreio, essa responsabilidade será cobrada ao homem. Isso é o que a gente crê. O homem será cobrado de morrer, o homem será cobrado de servir. Não que a mulher não tenha também que abrir mão, mas a responsabilidade e a cobrança será do homem, assim como Efésios 5 diz. O homem precisa apresentar a sua esposa santificada, assim como Cristo apresentou a igreja gloriosa. Diferença de papéis. Ah, mas isso é cultural de Corinto. Pô, Gênesis 2 é cultural também? A gente está em ato de quase 2000 anos aqui. Peguei só 2 textos, a gente podia pegar muitos e muitos outros. Temos pouco tempo para tratar o assunto, mas eu acho que falei o que eu julgo necessário para a aula de hoje. Vai ficar perguntas, vão ficar dúvidas, que serão respondidas gradualmente nas próximas aulas. Beleza, gente?